Bom pessoal, boa tarde. Estou enviando para vocês um material para que vocês possam seguir como exemplo para executar a provinha aqui de fechamento do nosso estudo, ok? Então aqui a gente tem uma prova exemplo com base nesse arquivo que eu estou enviando para vocês, chamado aula 11. Muitos de vocês já devem ter inclusive pegado comigo, é o mesmo programa. E ele se comporta da seguinte maneira: quando a gente coloca o número 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 desta forma no formulário e aperta o botão inverte, ele coloca os números nessa posição. Então ele pega esses valores, coloca dentro do vetor matriz e depois coloca do vetor matriz nesses edits aqui de baixo: edit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nesta ordem. O que a gente pede é que se altere as instruções deste botão inverte de tal maneira que ele fique desta maneira aqui, não como esta, como ele está originalmente. Vamos ver o original como ele está. Ó. Então se eu colocar aqui ó, o número 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 e apertar o botão inverte, ele fica exatamente como está aqui. Bom, como é que eu faço para alterar o programa para ele ficar desta maneira? Então a gente encerra a execução do programa, que eu já estava executando ele aqui, volto no botão inverte, né, o formulário aqui, botão inverte, dou 2 cliques nele e estou aqui nesta posição aqui, ó. Ora, então o VA01 ele vai para o edit 10. Então, ó, eu quero que fique desta maneira aqui, ó. Vamos olhar a nossa provinha aqui, ó. Vamos colocar a nossa prova lá embaixo, para a gente poder alterar o nosso edit aqui, ó. Então eu quero que o número 100 continue no mesmo lugar. Então a posição do número 100, que é o do VA aqui embaixo. Aí, beleza. Aqui já dá pra gente mexer. Então o que eu vou ter que fazer aqui, ó? O edit 10 vai receber o número 100. É a mesma coisa, não se altera. Então o edit 10 continua recebendo a posição 33. O edit 11, que é esta posição aqui, agora deve receber o número 70. O número 70 está na posição do VA linha 2, coluna 3. Então aqui ó, eu altero para linha 2, coluna 3. O número 40 está nesta posição aqui, ó. 40 está nesta posição. Então é a mesma posição do vetor. Que vetor que é? Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3. Ok? Depois eu pego o número 90, tem que trazer o número 90, que ele está onde? Está aqui, ó. Linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2, do vetor VA. Depois, o 60 está na mesma posição, então o 60 não muda, o edit 10, 11, 12, 13, o edit 14 não muda, fica 2, 2. O edit 15 tem que ter o valor 30, o valor 30 está na linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2. Depois, a linha de baixo é o número que está aqui embaixo, 80, tá? Número 80. O 80 está aqui, ó. Não mexe, né? O número 80 é o 33. Linha 3, coluna 1. No edit 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O edit 16, linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. O edit 17 é o número 80, 50, é o número 50 que está aqui, ó, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 1. E por último, o número 20, que é linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 1, não precisa alterar. Aí basta você copiar isso aqui e colocar aqui dentro da sua prova, ok? Só isso, beleza. Vamos ver como é que ficou o programinha? Se eu salvar ele aqui e rodar, a gente vai perceber que ele vai executar desta maneira aqui, ó. Vamos lá. 20,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Se eu apertar o botão inverte, voilà, 100, 70, 40, 90, 60, 30, 80, 50, 20. Perfeito, é isso que eu queria. Testou o programa, rodou, funcionou. O que eu faço? Eu fecho o meu aplicativo, peguei as linhas que eu fiz a alteração, copiei, colei dentro da prova. A questão 02, eu tenho que fazer um aplicativo. Esse aplicativo vai fazer o quê? Vou recolher um número aqui, e se ele estiver entre 50 e 60, eu faço um cálculo, que é subtraio 20 e multiplico por 100, e divido o resto por 100. Caso contrário, eu apenas divido por 100 e mostro o resultado. Como é que eu faço isso então? Então eu estou indo lá no Borland, fecho tudo, nova aplicação, já salvo ele no lugar onde eu vou mandar para o Marcão, Save As, eu vou salvar lá, numa pastinha minha lá, prova, regime, abro a pasta e peço para salvar. Beleza. Note que aqui embaixo na prova eu tenho um label, um edit e um botão. Então vamos lá fazer um label, questão 02. Um edit, que é aqui, e um botão. O edit não tem esse edit aqui dentro, então onde é que eu apago esse edit aí de dentro? Aqui em text, ó, no campo text eu apago o edit, fica lá belezinha. E o bottom 1 está escrito aqui, ó, calcula. Então a gente vai aqui em caption, colocar calcula. Muito bem. O botão calcula, eu vou fazer o que? Exatamente o que ele me pediu. Que está aqui, ó. Eu já salvei ele previamente, né? Eu tenho ele anexado em algum lugar aqui. Deixa eu só dar um pause aqui primeiro. Muito bem, voltamos do pause. Aqui dentro então do botão calcula, eu vou copiar esse trecho aqui. Eu vou definir uma variável numérica, num, uma variável r, os dois reais. Faço o que? Eu capturo o edit do formulário na variável num, pergunto se num for maior ou igual a 50, eu pergunto logo na sequência, se num for menor ou igual a 60, ele está dentro da fatia que me interessa. Aí eu faço o que? Eu pego um subtraio 20 e depois de ter feito isso, porque está entre parênteses, eu divido por 100. R fica com esse resultado. Caso contrário, eu pego o número, divido por 100 e jogo em R. Caso contrário do if anterior, também a mesma coisa. Eu pego o número, divido por 100 e jogo em R. Depois de tudo, eu pego o R e jogo dentro do edit 1, resolvido o problema. Ok? Então é esse princípio que você vai fazer o seu programa, salva tudo, né? Salva na prova onde você estava fazendo e manda executar. Se rodou, você coloca lá 10, calculou, ele mostrou 10, dividiu por 10, deu 0.1, beleza. Apago, escrevo 50, calculou, ele tirou 10 e dividiu por 30, dividiu por 10, deu 0.30, perfeito. 60, calculou, dividiu, tirou 30, tirou 20 e dividiu por 10. Então 60 menos 10 menos 20, 40, dividido por 10, 0,40. Então tá perfeito, o programa é isso que ele se propôs a fazer. Fechamos aqui, essa segunda questão também está pronta. Voltando na prova exemplo, vamos ampliar aqui para a gente poder ver, ele está fazendo o seguinte questionamento. Esse trecho aqui também vem do programa 11, e eu tenho aqui que classificar esse vetor. Então ele está dizendo assim, ó, quantas vezes a variável f recebe o valor 1 para manter a matriz classificada dessa maneira. Então, supondo que esses valores sejam os valores iniciais da matriz, quantas vezes f vai receber o valor 1, aqui, por exemplo, ele já recebe o primeiro valor 1, para deixar o vetor desta maneira. Então, como é que eu vou proceder isso? Bom, eu vou escrever aqui quantas vezes f recebe o valor 1. Então, eu vou fazendo a prova aqui, ó, f igual a 1. Recebeu o primeiro 1 aqui, ó. Aí ele vai entrar nessa sequência que já está pronta no programa 11 para deixar esse vetor dessa maneira. Então o que ele vai fazer? Ele vai perguntar se 2 é menor do que 3. Se for menor do que 3, não faz nada.
Aí na sequência ele pergunta se 3 é menor do que 1. Opa, 3 não é menor do que 1. Então f vai receber mais uma vez o valor 1. Então ele já recebeu duas vezes. E o que eu faço? Eu pego o valor 3, coloco o valor 3 aqui no lugar do 1, 3, e lá em cima onde estava o 3 eu volto o valor 1. E volto a perguntar do valor que estava aqui na frente. 3 é menor do que 4? É, não faz nada. 4 é menor do que 5? É, não faz nada. 5 é menor do que 6? Não faz nada. Acendeu uma vez o farol, ele veio aqui em cima, o while continua sendo f igual a 1, né? Jogo o 0 para 1, isso não me interessa, eu quero saber quantas vezes recebe o valor 1 e começa o vetor novamente. Então ele de novo ele começa aqui, ó, 2 é menor do que 1? Não. Ele vai receber de novo mais uma vez o valor 1, então 3 vezes. O que acontece? O 1 vem para cá, troca, né? E o 2 vai para a posição do 1. Sigo perguntando, 2 é menor do que 3? Sim. Não faço nada. 3 é menor do que 4? Sim, não faço nada. 4 é menor do que 5? Sim, não faço nada. 5 é menor do que 6? Sim, não faço nada. Aí, como o f foi acendido novamente, ele faz o vetor novamente. Inteirinho, faz o vetor novamente. Então, while f igual a 1. Coloca 0 em f. E aí ele pergunta de novo, 1 é menor do que 2? É. 2 é menor do que 3? É. 3 é menor do que 4? É. 4 é menor do que 5? É. 5 é menor do que 6? É. Acendeu alguma vez o vetor 1? Não. Não acendeu o f com o constante 1. E encerra o trecho de programa. Então, para esse trecho de programa, colocar o vetor que estava dessa maneira, ele colocou 3 vezes o valor 1 em f. A resposta correta seria isso aqui. A prova que eu vou passar para vocês é esta prova aqui, ó. Tá? Está aqui, ó. É essa que vai estar anexa para vocês aí. Prova regime, que é o que vocês vão trabalhar com ela, tá? Regime especial. Prova regime. Pausa de novo para não tomar muito tempo. Ó, a prova regime será essa aqui, ó. Então, vocês vão receber o mesmo, a prova é muito parecida, só que os valores agora são esses aqui. Então, você vai ter que alterar a aula 11 para que, quando apertar o botão inverte, esses valores que você digitou aqui em cima sejam mostrados dessa maneira, ok? A prova 2 é um pouquinho mais complexa, tá? Eu tenho que, além de fazer de 50 a 60, só um instantinho. Bom, então, continuando, né? A prova, a segunda questão, você vai fazer um exercício parecido, só que agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando os valores estiverem entre 20 e 30 inclusive, e estiver também entre 70 e 80 inclusive, calcular da seguinte forma: subtrair 10 do valor edit e dividir o resultado por 50. Se o valor edit não satisfazer as condições acima, o cálculo deve ser o seguinte: edit divide por 100 e salve tudo na pasta onde você está fazendo para me mandar o resultado, ok? E aqui o resultado é um pouco diferente. Então nós temos uma matriz 3x3, né? O trecho de programa é esse aqui. Quantas vezes a variável f recebe o valor 1 para classificar o vetor desta maneira aqui, ok? Boa prova para vocês, e a gente se fala oportunamente, tá ok? Obrigado.